Pai do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos ver o assunto batismo com água. A pergunta que os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos receberam de Jesus quanto ao batismo de João. Jesus perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Está revelado em Marcos 11:30. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que não crestes nele? Marcos 11:31, né? Está revelado, né? Agora, Marcos 11:32. Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. No Evangelho de Marcos 11:33, então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhes disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Hoje, através do Espírito Santo, ele nos ensina no Evangelho de João 1:33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João não diz aqui que batizará com água. E mais adiante, nós vamos ter esta posição, né? João recebeu de Deus a ordem de batizar com água, que teve a sua duração até a primeira vez que Jesus foi glorificado, que foi na ceia. É importante ler João 13, que é o Evangelho, no versículo 21 ao 29. Mas no versículo 30, revela: assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Olha o que revela o versículo 31 de João 13. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se cumpriu a primeira parte em que Jesus foi glorificado, em que deu condições a Jesus de dar ao criminoso na cruz o Espírito Santo como promessa, sendo o primeiro a receber. O Evangelho de João 7:39, o Espírito Santo nos ensina o seguinte: isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha a importância de nós termos aqui João 7:39. Então, o que o Espírito Santo nos ensina, o que revela João 12:28. Vamos lá. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Reparem que são duas vezes que Jesus foi glorificado. Quando Deus fala, já o glorifiquei,
foi justamente na ceia. Revela João 13, versículo 30 e o 31, para dar condições a Jesus de dar ao criminoso na cruz a promessa do Espírito Santo, confirmada pelo Evangelho de João 7,39. O quê? O que revela? De novo vai ser aqui, ó. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Portanto, o batismo de João na água teve a sua duração, limite em que Jesus foi glorificado pela primeira vez, que foi na ceia. Porque a partir deste momento, passou a vigorar o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar que as pessoas que eram batizadas por João nas águas não recebiam o Espírito Santo conforme promessa. Porque o batismo de Jesus passou a vigorar a partir do momento em que ele foi glorificado na ceia, sendo a primeira vez. Esta forma de batismo com água, ordenada por Deus a João, era uma condição para obterem a salvação através do arrependimento, antes da promessa do Espírito Santo. Que Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas João advertia os fariseus e os saduceus quando vinham ao batismo. Vamos ver o que revela Mateus 3,5. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Mateus 3,6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus 3,7. Aqui estou fazendo questão de dar as referências dos versículos revelados na Bíblia. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3,8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,9. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3,10 é revelado: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora vamos ver o que revela com relação ao batismo de Jesus. Mateus 3,13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus 3,14. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Observamos que era uma questão de tempo até se cumprir toda a justiça, motivo pelo qual Jesus recebeu este batismo.
Se cumpriu no Senhor Jesus esta justiça. E não precisamos tirar esse exemplo para nós, até porque o batismo de João na água teve sua duração até Jesus ser glorificado pela primeira vez, que foi na ceia. Que a partir deste momento passou a vigorar o batismo com o Espírito Santo. Temos o exemplo do criminoso na crucificação com Jesus, que foi o primeiro, por acreditar, recebeu o Espírito Santo. Por que recebeu o Espírito Santo? Porque Jesus lá na ceia tinha sido glorificado pela primeira vez. O Evangelho de Lucas 16:16 revela que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então o batismo de João teve sua duração, confirmada também pelo Evangelho de Lucas 16:16. Jesus não batizou ninguém com água. Olha o que revela João 4:1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, revela aqui, João 4:2. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Por quê? Ele aguardava cumprir toda a justiça. Neste caso, sim, devemos seguir o exemplo de Cristo, não impondo o batismo com água a ninguém, até porque teve sua duração e dele não depende a nossa salvação. Aí pergunto, os trabalhos nos hospitais, os trabalhos nos presídios, em que o evangelho tem que ser pregado, e quando ali não tem condições de batizar, não tem salvação, vamos observar o que realmente está escrito no evangelho. Até o ministro e testemunha Paulo, novo título dado por Jesus revelado em Atos 26:16, deixa como exemplo. Olha o que revela 1 Coríntios 1:17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Em resposta ao Evangelho de João 12:28, vamos lá. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. 2 vezes Jesus foi glorificado. Temos a seguinte resposta. Já o glorifiquei. Foi quando Jesus na ceia foi glorificado, conforme revela o Evangelho de João 13, 30, 31 e 32. Para dar condições a ele de dar ao criminoso no qual reconheceu Jesus o Espírito Santo, sendo o primeiro a receber. Onde perguntar, por que não deu Jesus a promessa aos discípulos, já que ele havia sido glorificado na ceia pela primeira vez? Precisava se cumprir Mateus 26, versículo 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. A segunda vez, quando Jesus foi glorificado, é que traz a promessa aos seus discípulos, num total de 10 discípulos. Vamos ver o que revela o Evangelho de João 20, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. O Evangelho de João 20, versículo 20. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. João 20, 21
Disse-lhe Jesus de novo: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tomé estava ausente. Revela João 20, 24. É importante lembrar que o Espírito Santo nos ensina que no Evangelho de Lucas 24, 49, é revelado o seguinte: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Esta promessa foi dada logo no primeiro dia da sua ressurreição, isto é, domingo à tarde, confirmada no Evangelho de João 20, versículo 19, 20 e 21. Mas Jesus dá outras condições a eles. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fala revestidos de poder, e não como algumas interpretações, que é o batismo com o Espírito Santo, e que quem fala em línguas, né, é esta forma de batismo. É uma pura heresia, que Jesus fala de poder. Os discípulos foram revestidos de poder no dia 6 de junho, Pentecoste. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora leem Atos 2:13. É preciso que haja tempo de ler o que está sendo revelado. Busque mais tempo. Atos 2:44. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. O Espírito Santo nos ensina que quando Jesus falou revestidos de poder, ainda não tinha sido completado os 12 discípulos, porque Matias ainda não havia sido escolhido. Matias só foi escolhido após a ascensão de Cristo, dentro de um espaço de 10 dias. Ou seja, do primeiro dia da ressurreição até a ascensão de Cristo, 40 dias. Os discípulos presentes eram, Atos 1:13, tendo chegado, subiram ao cenáculo onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Total, 11 discípulos. Portanto, na ascensão de Cristo, 11 discípulos permaneciam ali na ascensão de Cristo. Matias ainda não havia sido escolhido. Agora, do dia da ascensão de Cristo até o dia de Pentecoste, dia 6 de junho, vamos ver o que revela Atos 1:5. João batizou com água. Durou até o primeiro dia em que Jesus foi glorificado. Porque a partir deste momento passa a vigorar o quê? O batismo com o Espírito Santo. Atos 1:6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:7. Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Matias é contado com os 11 discípulos. O Apocalipse 21:14 é revelado o seguinte: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro. Matias já aparece contado com os 11 apóstolos. Não aparece Paulo como apóstolo, porque é mudado por Jesus o título de apóstolo no qual ele se intitulava, mas pela sua confirmação de seu ministério, Jesus lhe dá um novo título revelado em Atos 26:16, como de ministro e testemunho, para que ele saísse do jugo de Apocalipse 2:2. Vamos lá ver o que revela Apocalipse 2:2. Um dos exemplos temos do ministro e testemunha Paulo. Ao revelar em 1 Coríntios 1:14. Vamos lá. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios 1:15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 1 Coríntios 1:16. Batizei a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Agora o que revela 1 Coríntios 1:17. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então o Espírito Santo nos ensina a revelação de Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos saber o que é evangelho. Aonde está localizado o evangelho? O único ensino dado por Jesus. Fora desse, não existe. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fala quem crer e for batizado. Qual é a forma de batismo? Vamos ver o crer primeiro. Arrependimento das obras reprovadas por Deus, aceitando o Filho de Deus como único Salvador. Não existe outro nome fora desse. Quais são as obras reprovadas por Deus? Está escrito na Bíblia. For batizado, que é a outra condições. Muitos creem no Senhor Jesus, falam de Jesus, mas continuam a praticar obras. Como exemplo, vamos ver lá, idolatria. Desta maneira não recebe o batismo com o Espírito Santo, pois está na condenação segundo a revelação de Apocalipse 9:20. Está escrito: os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios
e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Pergunto, onde estão essas obras? O Apocalipse 9, 21. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então está falando aqui do arrependimento. A necessidade do arrependimento. É comum ouvirmos que batismo com a água não salva ninguém. Salvou aqueles que verdadeiramente se arrependeram antes de Jesus ser glorificado a primeira vez na ceia. Nós estamos após a ressurreição de Cristo, cujo o batismo é com o Espírito Santo. Nós vamos ter aqui um dos exemplos. É o pedido da mãe de Tiago e João. Mateus 20, 21. Perguntou ele, que queres? Disse ela, concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mateus 20, 22. Disse-lhe Jesus, na verdade, bebereis o meu cálice que estou para beber. Agora presta atenção aqui. Em colchete, diz o seguinte, e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizados? Responderam-lhe, podemos. Agora vamos ver as condições em que o Espírito Santo nos amostra lá no grego. Mateus 20, 22. Respondendo, e Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Dizem a ele, podemos. Então não aparece no grego e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado. Então esse é um dos problemas. Mas aos quais, então vamos lá. A palavra batismo, seu significado no dicionário. Eu vou falar o que está escrito no dicionário. Ato de dar nome a uma pessoa ou coisa. Fala de sacramento da Igreja Católica, no qual a ablução, a imersão ou a simples aspersão com água significa a purificação das culpas e pecados. Fala também de cerimônia de lançamento de navio, avião e etc., no qual são benzidos solenemente. Agora vamos ver. Jesus fala de um certo batismo. Está revelado em Lucas 12:50. Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha se cumprir. A palavra batismo é usada também na crucificação. Lucas 9, 22. Digo-vos que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Portanto, o batismo não tem um só significado, ser batizado com água, e sim outros significados. Desta forma, o Espírito Santo nos ensina que, segundo o que Cristo nos ensina, através da sua doutrina, o quanto se observa várias mudanças a serem feitas para nosso crescimento.
mas tudo está no tempo de Deus. Jesus fala muito dos doutores da lei, e os exemplos estão aí. Doutrina dos escribas e fariseus, no qual Jesus pregou, e hoje, pelo Espírito Santo, nos ensina que não vão entrar no reino dos céus. Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tomar a ceia fora do único ensino deixado por Jesus, o Evangelho, novo mandamento, considerado doutrina de Cristo, está sendo tomada indevidamente. Este é um dos exemplos observados, revelado pelo Espírito Santo. E quanto ao batismo de João com água? Teve a sua duração até Jesus ser glorificado pela primeira vez. Então aqui eu termino, mais uma vez, esta revelação dada pelo Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.